Rádio 91, um ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto, estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, 9 de julho de 2023. E hoje no nosso programa a gente tem a alegria de receber Dom João Cardoso, que foi eleito na última quarta-feira, 5 de julho, novo arcebispo metropolitano de Natal. E a gente já fica na expectativa para a chegada dele no dia 29 de setembro. E hoje conversamos com ele para conhecê-lo mais e também abordarmos aqui outras temáticas. Já desejamos um ótimo dia, Dom João. Bem-vindo aqui ao nosso programa e à nossa arquidiocese desde já. Bom dia, Luísa. Bom dia também você, prezado ouvinte, que está agora nos acompanhando. O programa Aprendendo com a Igreja. Dom João, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós quem é Dom João Cardoso. Eu sou um baiano, nasci numa cidade pequena, chamada Dário Meira. Quando eu ingressei no seminário, eu pertencia à Diocese de Vitória da Conquista. Um ano depois foi criada a Diocese de Jiquié, a minha cidade de origem. Hoje pertence à Diocese de Jiquié. E me foi dada a faculdade de escolher e eu preferi continuar na Diocese de Vitória da Conquista. Foi onde eu tive toda a minha formação inicial, a minha formação sacerdotal, e é onde eu fui ordenado. Estudei filosofia no estado de Minas Gerais, em Teófilo Otoni, teologia em Ilhéus. Depois eu fiz o reconhecimento dos meus cursos em Belo Horizonte, e também São Paulo, e depois de sexto ano do sacerdócio, fiz meus estudos em filosofia em Roma, mestrado e o doutorado. Na minha vida presbiteral, eu exerci a missão de administrador paroquial, a missão de pároco, também atuei no mundo da educação, na universidade, tanto na Universidade do Sudoeste da Bahia, quanto também em algumas universidades, faculdades particulares em Vitória da Conquista. E atuei no seminário, fui reitor antes de ir para Roma. Depois, quando eu voltei, fui diretor do Instituto, professor. E a grande mudança na vida ocorre a partir de 2011, quando eu fui escolhido para ser bispo da Diocese de São Raimundo Nonato, no Piauí. A grande reviravolta, porque eu tive que fazer uma grande ruptura. Por exemplo, tive que me exonerar do serviço público, abandonar o mundo universitário, acadêmico, com o qual me identificava muito, e, então, me dedicar exclusivamente à igreja. Como, direi assim, sacerdote, como presbítero, eu me dedicava à evangelização, às paróquias, mas tinha também um tempo que podia estar inserido no mundo da cultura, especialmente no ambiente universitário. Então, a grande mudança, portanto, é a partir do episcopado. São Raimundo Nonato foi a primeira diocese em que atuei. Fui bispo de São Raimundo Nonato durante 3 anos e meio, uma experiência que foi a minha escola, o meu primeiro aprendizado. Ali realmente começou a aprender o que significa ser bispo. É a missão de doação, de entrega. Ser bispo é no sentido cruz, não no sentido de... Porque é isso que Jesus fala com o discípulo dele. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. E o ministério episcopal tem essa característica de cruz, que é de entrega de vida, de doação de vida. É um gastar continuamente em favor da esposa, que é a igreja. Depois de 3 anos e meio, vim para a cidade de Bom Jesus da Lapa, a Diocese de Bom Jesus da Lapa, muito conhecida devido ao santuário. Aqui no santuário, anualmente, passam pelo santuário cerca de 2 milhões de peregrinos, de romeiros. Uma diocese territorialmente extensa, porém com a densidade demográfica muito baixa, 370 mil habitantes. E na Diocese de Bom Jesus da Lapa, realmente eu fui muito feliz. Eu sou filho de uma família numerosa, família católica. Minha vocação surgiu nesse ambiente do lar,
nasci numa cidade em que na época não tinha padre vinha uma vez no mês, então todo o catolicismo familiar, é ali no catolicismo familiar e também naquele catolicismo leigo, né, que então vai despertando a minha vocação, graças aos testemunhos dos pais, aos testemunhos de catequistas, e isso tudo vai fazendo com que a vocação desperte minha vocação. De fato, uma vocação necessita de um contexto vocacional. Nascemos em uma família onde se fala de Deus, onde tem uma vida de oração. Nascemos em um ambiente que é favorável a responder à vocação. E desde que vou responder a minha vocação, me sinto assim, muito privilegiado, muito cuidado, protegido por Deus, experimento a sua ternura, que me conduz, né, no seu infinito amor. E na minha vida ministerial, me sinto profundamente feliz, realizado, experimento o amor de Deus nos diversos momentos da minha vida, como realmente aquele que conduz, que nos tira pela mão. Como uma grande prova que eu tive foi no 5º ano que eu estava aqui na Diocese da Lapa, tive um problema de saúde, né, num exame que eu fiz normal, um exame que fazemos de monitoramento normal da saúde a cada ano, como é o meu costume. Então, eu detectei naquele exame de rotina que havia um tumor, imediatamente também houve a intervenção cirúrgica, todo o tratamento que era previsto para o meu caso. E mesmo durante todo o tratamento, graças a Deus, não precisei ausentar, continuei administrando a diocese, foi todo o período da pandemia. Isso permitiu que eu pudesse, então, exercer, guiar a diocese e conduzir a diocese sem prejuízo, né, da caminhada diocesana. E sempre em tudo experimentei a mão amorosa de Deus que nos acompanha, de um Deus que é ternura, misericórdia, de Nossa Senhora como mãe, que de fato nos tem sob o seu amparo, né, e do bom Jesus, e quando Ele chama, de fato Ele não nega o seu amor, a sua misericórdia, Ele nos acompanha em todos os momentos da vida. Sem dúvida, Dom João. E o senhor tem como lema episcopal naquele que me fortalece. Por que o senhor escolheu esse lema? Esse lema eu escolhi porque quando eu fui chamado para ser bispo, eu tive, diremos assim, um assombro. É o assombro da vocação que nós sentimos. Porque nos vemos como tão pequenos e nos perguntamos se de fato vamos dar conta daquela missão. É a pergunta que faz os grandes homens. Nossa Senhora também fez, como vão fazer isso? Os grandes profetas, eu não sei nem falar, né? Se a gente pensar o profeta Jeremias. E então eu percebi que o chamado é de Deus. Então, naquele que me fortalece, aqui tendo presente a experiência de São Paulo, tudo é possível. Então, dá para poder assumir qualquer missão, mesmo tendo a experiência do maravilhamento, do assombro de que Deus está conosco. Então, a missão é dele, e naquele que fortalece, então, tudo é possível. E São Paulo, ele usou essa expressão justamente para poder falar das diversas experiências que ele passou, sobre conviver em situações adversas, né? Na bonança, também na privação, na perseguição. E ele soube, então, em todas as circunstâncias, servir nosso Senhor. Não foi obstáculo para ele essas diversas situações, muitas vezes opostas, para que ele pudesse cumprir a sua missão. Então, naquele me fortalece para falar da minha confiança profunda em Deus. Então, é nele que se apoia a minha esperança, é nele que se apoia a minha fé, é nele que todo o meu agir, então, ali se apoia. Por isso, naquele que me fortalece. São Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu lembro daquele que me fortalece. Então, tudo é possível com Deus. Sem dúvidas. E, Dom João, o senhor já deu uma pincelada no início, mas eu queria que o senhor falasse agora mais, assim, digamos, aprofundado, como é que foi a experiência do senhor nas dioceses por onde passou, que ensinamentos o senhor pôde aprender e até um pouco dos desafios que foram ultrapassados.
uma das experiências que nós aprendemos é de que Deus está sempre na direção. É Deus que nos conduz. Quando eu assumi a primeira diocese, o primeiro impacto, porque foi para uma região muito carente, período também o Nordeste, principalmente aquela região do Piauí, atravessava uma seca. E do ponto de vista econômico, por exemplo, parecia impossível manter a diocese e me manter. Me lembro que o rendimento da diocese era menor do que eu ganhava como professor universitário. E contei com uma grande rede de solidariedade, tanto dos meus amigos, como internamente. Então, a primeira experiência de vida que nós temos, quando nós movemos as nossas potencialidades, nós temos recursos extraordinários. E mesmo as dificuldades econômicas não impedem a caminhada da igreja. Porque nós temos recursos humanos, potenciais, criatividades extraordinárias. E me marcou na minha primeira diocese a fé do nosso povo. O piauense é um povo muito católico. Aquilo marca profundamente, é um catolicismo, a fé que brota das pessoas mais simples. Contei com a grande solidariedade dos padres e aprendemos também, vai aprendendo a ser bispo, a lidar com muitas vezes a determinadas insatisfações e compreensões e a aprender a buscar respostas para os desafios que vão sendo postos para nós. Em Bom Jesus da Lapa, já estava, passei por um estágio inicial e aí já vem com uma vantagem muito grande. Já tinha feito um estágio em São Raimundo Nonato, que foi a primeira diocese. E em Bom Jesus da Lapa, a grande riqueza é constatar, por exemplo, a fé do peregrino, a fé do romeiro. Experimentar essa dimensão mística do ambiente do santuário, isso dá uma grande fortaleza para nós. Depois, toda a evangelização também aqui na região. Uma região, aqui do ponto de vista social, marcada por conflito em torno de água, por causa de toda a região do agronegócio, em torno de terra, onde tem uma presença forte da pastoral do meio ambiente, também das pastorais sociais. Então, lidar com essa situação aqui na região de Bom Jesus da Lapa já nos coloca uma outra perspectiva de a dimensão profética do ministério do bispo, mas sem jamais perder de vista a sua missão de pastor, de garantir a unidade, de garantir com que todos possam entrar nesse mesmo processo de comunhão e de participação rumo ao reino definitivo. E na diocese de Bom Jesus da Lapa, uma grande experiência de comunhão, amizade com os colaboradores direto, com os sacerdotes, de apoio mútuo, de escuta, assim também com o laicato. E tudo isso vai consolidando o modo de exercermos o ministério episcopal, especialmente numa perspectiva mais sinodal, da escuta mútua, de contar com colaboradores, porque nenhum bispo faz sozinho, realiza a sua missão, ele necessita de colaboradores, leigos, sacerdotes, religiosas, porque assim que nós podemos exercer a nossa missão de pastor e conduzir uma igreja e garantir a unidade de uma igreja. Isso é verdade, Dom João. O senhor vai continuar aqui com a gente, porque ainda temos mais assuntos a tratar aqui no programa Aprendendo com a Igreja. E você que está aqui na Sintonia do Bem, também não sai da Rádio 91, que a gente volta já já com mais Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 9 de julho de 2023. Hoje no nosso programa estamos recebendo Dom João Cardoso, que foi eleito na última quarta-feira, dia 5, como novo arcebispo metropolitano de Natal. O Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia
de Dom Jaime Vieira Rocha, o nosso até então arcebispo, e na ocasião também já nomeou Dom João Cardoso como novo arcebispo de Natal. Dom João, nesse segundo bloco, eu queria que a gente falasse um pouquinho do seu pronunciamento no dia da nomeação. O senhor destacou bem essa questão da sinodalidade. E aí, qual a importância de a gente viver efetivamente esse caminhar juntos na vida da igreja? Acho que é muito bom ter presente o que fala o Papa Francisco. A sinodalidade não é um termo que está na moda. Falamos de sinodalidade porque é uma moda e logo essa moda vai passar. Tampouco trata-se de um slogan que possa ser instrumentalizado por nós em nossos encontros. A sinodalidade, de fato, como entende o Papa Francisco, ela é o estilo que deve caracterizar a nossa vida e a nossa missão. É um estilo que deve caracterizar especialmente o ministério do bispo, do pastor, em que nos colocamos à escuta, o bispo que escuta os seus órgãos de comunhão e participação, os conselhos, os seus organismos, escuta os fiéis leigos, os seus colaboradores. Então, nos colocamos nessa atitude de mútua escuta, mas é muito bom ter presente isso, mas todos se colocam mutuamente à escuta do Espírito Santo. Sinodalidade, por isso, requer uma igreja orante, uma igreja que faz referência, antes de tudo, ao Espírito Santo. Porque somente quando nós nos colocamos à escuta do Espírito Santo, e a escuta é silenciar os nossos conceitos, nas nossas ideologias, nos esvaziar, é que então nós podemos perceber para onde o Espírito de Deus aponta os caminhos que nós devemos seguir. Podemos entender as interpelações que Deus nos faz através dos tempos. E a atenção ao Espírito Santo do Senhor dá a resposta que estejam ao nosso alcance, de acordo também com as nossas possibilidades e as nossas capacidades. Então, o modo a sinodalidade representa um estilo. E o Papa, desde a Evangelho Gaudium, ele é muito feliz quando mostra, por exemplo, isso do ministério do bispo significa o quê? O bispo na igreja ele tem a função de liderar, de guiar, de conduzir. Ele é episcopo, é o vigia que deve estar sempre vigilante. Então, nessa sua função de conduzir, muitas vezes ele vai à frente do rebanho, como pastor, que conduz e que guia. Mas haverá momentos que é necessário caminhar bem no meio do rebanho, para poder escutar as pessoas. Ter essa proximidade que é necessário para adquirir o cheiro do rebanho, se enculturar com a sua igreja. E outras vezes é preciso que ele vá lá no fundo e deixe que o rebanho possa, então, com o seu próprio faro, o povo de Deus tem o seu próprio faro, tem os sensos da fé, os sensos fidei, possa também estar encontrando novos caminhos. Então, a sinodalidade, nesse sentido, já é algo que nós vivemos aqui na Igreja do Brasil, com toda a dimensão, com o Concílio Vaticano II, a caminhada pós-conciliar da Igreja já é muito marcada pela sinodalidade. Todas as paróquias diocese têm lá os seus mecanismos de comunhão e de participação, tem os conselhos. Uma diocese tem um conselho presbiteral, conselho pastoral diocesano, conselho econômico, tem um colégio de consultores, uma paróquia tem o seu conselho de pastoral, tem o seu conselho de administração, quer dizer, tem as assembleias, que são todos mecanismos que nós utilizamos para escutar o povo de Deus. E constantemente, portanto, a igreja possa, ouvindo o Espírito Santo, traçar para si o seu plano de pastoral, o seu futuro e avançar para as águas mais profundas, como desafia nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e desafia também hoje a nós. Eu queria agora que a gente falasse um pouquinho sobre expectativa. Como é que está a sua expectativa para assumir o governo da Arquidiocese de Natal? A primeira expectativa que eu tenho é de ser acolhido. Nós sabemos que a Diocese de Natal, desde o Dom
Marculino, foi o bispo baiano, o primeiro arcebispo, que ficou 31 anos na diocese, e que marcou a vida da arquidiocese de Natal. Daí para frente, todos os bispos de Natal são da cidade de Natal, são da arquidiocese do Natal ou do estado do Rio Grande do Norte. São natalenses ou potiguares. Então, de algum modo, a expectativa do povo, me parece, assim se dizia, de muita gente, era que fosse um potiguar. Agora está indo em baiano. Então, a minha expectativa é de ser acolhido. Essa é a minha primeira expectativa. E de poder, então, construir, me inserir na igreja para a qual eu sou destinado a conduzir, me enculturar. E, então, escutando, está exercitando a minha missão de bispo, está exercendo a minha missão de bispo. Então, a primeira expectativa é de ser acolhido, me inserir, e então, inserido, aí, ouvindo o Espírito Santo, caminharmos juntos. Com isso, o pessoal fala, qual é o plano de pastoral? A igreja já tem plano de pastoral aí. Até 23 já tem seu plano pastoral excelente. Daí para frente, nós vamos estabelecer as metas de planos pastorais, planejamentos, como sempre a igreja em Natal exerce, em outros lugares também, através de assembleias, consultas, estabelecemos um plano de pastoral. Mas a minha perspectiva é essa: ser acolhido, me inserir, me enculturar, contar com o apoio, a oração do povo de Deus, para que eu possa conduzir essa igreja com toda a dignidade que ela merece, com todo o amor que ela merece, com a santidade que ela merece. Então, essa é a minha primeira expectativa. Dom João, e o senhor já pensou assim, o que é que o senhor pretende fazer no início do seu pastoreio aqui? Não, eu vou escutar e ouvir. Depois de escutar e ouvir, podemos saber o que vamos, para onde nós vamos. Eu tenho uma noção clara, eu não estou chegando aí para começar do zero, a igreja tem uma história, já tem uma caminhada. Eu estou chegando para dar continuidade ao trabalho dos meus sucessores. E a chegada de um bispo na diocese não é virar página, mas dar continuidade a esse livro que vai sendo escrito. É dar continuidade à história. E Deus nos usa como instrumento, porque o autor é Ele. É Ele que é Cristo que é o esposo da igreja, é Deus que é o protagonista da história. Ele nos utiliza como instrumentos para construir uma história conosco. Isso mesmo, Dom João. O senhor continua aqui com a gente e vamos para mais um intervalo. E você que está aqui na Sintonia do Bem, também não sai da Rádio 91, ainda tem o terceiro e último bloco do nosso programa, Aprendendo com a Igreja. A gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 9 de julho de 2023. E hoje no nosso programa estamos conversando com o arcebispo eleito de Natal, Dom João Cardoso, que foi anunciado pelo Papa Francisco, foi nomeado na última quarta-feira, dia 5 de julho, após a aceitação do pedido de renúncia do arcebispo, do então arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha. Nesse terceiro bloco, Dom João, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho como é que se dá esse processo de escolha de um bispo para uma diocese ou uma arquidiocese. A igreja, ela tem um mecanismo de escolha muito interessante de bispos. Geralmente, quando é escolhido um bispo, nas reuniões das províncias ou do regional, apresentando o nome de sacerdotes, em que geralmente vemos com perfil, com qualidades que o habilita ao episcopado. Ou até mesmo também, pessoalmente, nós apresentamos à nunciatura nomes e percebemos que tem perfil para episcopado. Com base nesses nomes, a nunciatura faz uma investigação séria da vida da pessoa, em que muitas pessoas são consultadas, não apenas padres, mas leigos, religiosas, bispos. Depois dessa investigação, desse sério escrutínio, aí então a pessoa
geralmente, ela é chamada. Geralmente o modelo do chamamento é esse. O Santo Padre lhe elegeu, lhe escolheu para bispo de tal lugar. E a pessoa aceita. Olha, já foi escolhida, lhe elegeu. Fica difícil dizer não. Se a gente disser não, a impressão, quando eu fui escolhido para ser bispo, eu demorei de dar resposta, pedi prazo. Mas não dava para dizer não, porque se eu dissesse não, parecia covardia. Parecia que meus interesses pessoais estavam acima dos interesses da igreja. Então, quando nós recebemos o apelo, dizendo, você foi escolhido, e especialmente tendo consciência de que não fez nada, não lutou, não fez para poder chegar a determinadas funções, entendemos claramente que o chamado vem de Deus. Aí fica difícil dizer não quando a gente entende que o chamado vem de Deus, porque temos consciência que humanamente eu não fiz nada para poder desejar, querer ser bispo. Eu sempre falo, padre, eu sempre lutei e desejei ser. Né? Foi o bispo, aí eu senti, quando fui escolhido bispo, o que significa a vocação. Nós somos escolhidos. E é preciso dar resposta, porque também na vocação episcopal, a gente, pelo menos eu senti de perto o que significa renúncia, cortes e rupturas. Então o processo é mais ou menos dessa natureza. E a ser bispo o processo é semelhante, vaga-se uma arquidiocese, vai ficar vacante por idade ou por outra razão qualquer que ficou vacante, doença, morte, etc. Então aí começa todo um processo de escolha. O último que sabe que está sendo ventilado o nome somos nós, e jamais poderia imaginar que eu ia para ser um dia eleito arcebispo da Arquidiocese de Natal. Isso nunca me passou pela minha cabeça. Não estava, portanto, nos meus horizontes, e entendemos por isso como uma grande missão, como chamado de Deus, uma grande responsabilidade. Não vejo assim como um privilégio, como responsabilidade, como entrega de vida, como uma doação, como renúncia. Agora, Deus nunca falta também com nos dar alegria e nos dá também a graça de Estado para poder exercer a nossa missão. E até pegar o gancho disso que o senhor falou, Dom João, muitas vezes as pessoas podem ter esse pensamento, ele era um bispo diocesano, e foi nomeado para ser um arcebispo arquidiocesano. Isso é uma promoção? Pois é, não que quando fala que é Natal, aí mais ainda o povo fala, ele está todo prestígio junto com o Papa. A igreja de Natal, uma igreja importante, no Brasil é conhecida por todo o movimento de Natal, né? É a igreja que é ambicionada, né? Mas aí, mais ainda, fala aí fica essa imagem, né? Então eu agradeço por isso. A escolha do Santo Padre, a confiança que é posta no meu nome, e peço a Deus a força para poder responder ao tamanho dessa responsabilidade que me é confiada. E vou nessa confiança de que Deus está do meu lado, Deus está comigo, Ele não vai faltar com os seus cuidados, e que aí tem um bocado de colaboradores bem preparados, competentes, e de que eu não estarei só, e com a colaboração dos padres, que têm funções na cúria, dos que assumem paróquias, que assumem seminários, do que assumem diversas instâncias, né, da diocese, das religiosas, né, dos leigos. Nós vamos construir junto essa história e pedindo a Deus a graça de ser o maestro que vai manter sempre a harmonia e a musicalidade desta igreja. E, Dom João, por que um bispo tem que renunciar ao governo diocesano aos 75 anos de idade? Aqui na Arquidiocese, Dom Jaime, no ano passado, 30 de março do ano passado, foi quando ele completou 75 anos de idade, ele fez o seu pedido de renúncia. E aí, por que o bispo ele tem que fazer o seu pedido de renúncia ao chegar a essa idade? Foi uma norma estabelecida com o Concílio Vaticano II. Antes disso, o bispo casava-se com sua igreja para sempre. Dela saía quando morria, ou, se ele pedisse mesmo, renúncia, quando percebesse que não tinha mais condições físicas ou psíquicas para conduzir a sua igreja. Quando o Concílio Vaticano II estabeleceu essa norma, eu creio que o fez de forma sábia também. Porque nós sabemos que, humanamente falando,
quando nós chegamos já na idade de 75 anos, as nossas forças não são mais as mesmas, né? Então a idade também sabe que poupa a pessoa. Muitos bispos, depois que se tornam velhos, é como se rejuvenescessem. Até começa espigado, começa a caminhar espigadozinho, direitinho, como se tirasse um grande peso das suas costas, né? Então é um modo de sabedoria, porque também a pessoa permite que a pessoa, depois dos seus 75 anos, possa um pouco tá colaborando em outra dimensão e fazer como São Paulo: combati o bom combate, né, guardei a minha fé, agora esperando, né, a coroação, o prêmio que obtemos na glória de Deus, né? Então, e o bispo emérito, ele sempre tem muito a contribuir com a igreja. É emérito, mas não é aposentado. Então pode contribuir muito com a igreja, né, com a sua experiência. Tem lugar para todos nós. Isso mesmo. Dom João, a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do programa, mas antes da gente fechar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui aos fiéis da Arquidiocese de Natal e até já convidasse, não é, as pessoas já para irem se preparando para a sua posse aqui no mês de setembro. Então, a primeira mensagem: conto com a oração de cada fiel. Conto com o acolhimento de cada um. A minha posse está prevista para ser, inicialmente havíamos pensado dia 29, São Miguel Arcanjo, uma data muito significativa para mim. Mas já estamos vendo que é melhor que seja no dia 30, é o dia de sábado pela manhã. Então, possivelmente nós vamos ter o dia 29 algum evento cívico-cultural, uma oração aí aos anjos, aos arcanjos, e no domingo pela manhã a posse. E é claro, aí a expectativa de chegar a encontrar com o povo de Deus e juntos construir essa história. No mais, suplico as bênçãos do Senhor, possamos continuar firmes na missão, rumo ao reino de Deus, rumo ao reino definitivo, sendo sal da terra, a luz do mundo, e assim, pastores conduzindo o seu rebanho, os padres se dedicando ao seu povo, aqueles que têm missão de párocos e semelhantes, e o povo de Deus, então, junto com seus pastores, construindo essa grande história, rumo ao peregrinando neste mundo e rumo ao reino definitivo. Muito obrigado, que a bênção de Deus esteja sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom João Cardoso, arcebispo eleito de Natal, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. A gente reforça o sentimento de boas-vindas ao Senhor, que seja muito feliz aqui na nossa arquidiocese. O povo potiguar é um povo muito acolhedor e, sem dúvidas, o espera de braços abertos para dar seguimento a toda essa história, né, que a Arquidiocese de Natal já tem na sua caminhada, né, já faz parte da sua essência. Então, seja muito bem-vindo desde já. Muito obrigado. A fama de povo acolhedor já sei do povo potiguar. Isso me deixa muito tranquilo. Coisa boa. Para você que ficou com a gente aqui na Sintonia do Bem, também muito obrigada pela audiência. E lembrando que o programa Aprendendo com a Igreja retorna no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. Você fica agora com a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.